Volume 5, Capítulo 5, Aquele que transcende os limites. Clique. Tirei o cristal amplificador de voz da minha máscara e o fechei em um recipiente lacrado que eu havia feito com uma embalagem de comida que minha bolsa de couro havia me enviado. Depois, coloquei-o de volta na minha bolsa. Dessa forma, ele não amplificará minha voz se eu não quiser, mesmo que ainda tenha um pouco de mana restante. Espero que tenhamos chegado a tempo. Observei o campo de batalha em movimento. Parece que o estandarte de Neia ainda não caiu. Cavalgávamos furiosamente pela terra dos monstros de olhos dourados quando ouvimos um grito que soava quase como outra isca. Sacudiu a floresta inteira, atraindo uma nova onda de monstros de olhos dourados em direção à cidadela. Foi uma debandada tão grande quanto a que enfrentamos do lado de fora da casa da bruxa. Quase como se aquele som trouxesse todos os monstros dos abismos profundos das ruínas subterrâneas, rastejando para a luz do sol. Uma vez que isso acontecesse, precisávamos chegar à cidadela o mais rápido possível. Olhei para trás, para a terra dos monstros de olhos dourados da qual acabávamos de escapar, ouvindo o rangido das quatro rodas da nossa carruagem de guerra enquanto nos empurravam para a frente. Os cascos de Slay ainda batiam ritmicamente na terra abaixo. Acabamos usando praticamente todas as armas que a Erika nos deu, hein? Eu disse. Mas não tínhamos escolha nem tempo para hesitar. Os monstros corriam todos na mesma direção, a Cidadela Branca da Proteção. Quanto mais matássemos pelo caminho, menor seria a ameaça que representariam para a princesa de Neia. Se fossemos matá-los eventualmente, quem se importaria com o momento certo? Mas agora aqui está nosso último trunfo, o último exército de Erika. Eles estavam em uma bolsa cheia até a borda com pequenos cristais esculpidos. Despeje mana suficiente neles, e eles retornarão à sua forma de golem, explicou Erika. Esta é minha arma secreta contra aqueles monstros de olhos dourados lá fora. Eles levaram muito tempo para serem feitos, sabia? Há golems de combate dormindo naqueles cristais ali, encolhidos. Esqueci quantos estão lá agora. Eles só atacam monstros de olhos dourados, então não se preocupe com eles indo atrás de mais nada. Não posso deixar ninguém subestimar a grande Erika Naurbael, posso? Imaginei que usaria isso caso o Império Demoníaco me atacasse aqui. Ela acrescentou um aviso. Libertar esses golems de seus cristais exigirá uma quantidade enorme de mana. Eu esperava usar o poder da árvore para libertá-los, mas... Bem, com suas reservas de mana, talvez seja possível. Ela também explicou que os golems tinham um limite de tempo. Peguei meu relógio de bolso e verifiquei as horas. Precisamos terminar isso rápido. Não achei que conseguiria devolver as armas secretas para Erika agora. Cerca de metade dos golems estava contendo monstros na entrada da terra dos monstros de olhos dourados. A outra metade havia atravessado os terrenos da cidadela comigo e agora encarava o campo de batalha. A massa de golems se dispersou aos poucos, avançando para a batalha. No início, os soldados humanos atacaram os golems como se fossem qualquer outro monstro. Não podemos culpá-los por confundir golems com reforços inimigos. Os golems, por sua vez, não reagiram nem contra-atacaram, concentrados apenas em derrotar todos os monstros de olhos dourados que encontravam. Por fim, os humanos perceberam que não seriam alvos de seus ataques. É lento, mas eles estão começando a trabalhar juntos. Certo, então. Olhei para o campo de batalha em fúria. Bem diferente de como eu havia planejado, mas acho que quem se importa, contanto que alcancemos nossos objetivos. Estamos aqui para ajudar a princesa Catleia e resgatá-la se necessário. Squee! Pigmaru estendeu um tentáculo sobre um cavalo de guerra que havia perdido seu cavaleiro. O pequeno slime ainda estava cansado de se conectar comigo enquanto lutávamos para sair da floresta, mas havia se recuperado o suficiente para me dar uma mãozinha. Pigmaru gentilmente trouxe o cavalo para mais perto. Chamei Serais, que também estava usando seu disfarce de espadachim mosca. Serais, vá ajudar a princesa. Mova-se sozinha por um tempo e faça suas próprias escolhas enquanto estiver por lá. Entendido.
A voz de Serás estava deformada e distorcida pelo cristal de mudança de voz em sua máscara, assim como a minha. Ah, Sr. Tuca! Eu vou lá e termino esta batalha, se puder, eu disse, olhando para o campo de batalha. Como o relatório da Erika disse, tem alguém de quem eu preciso cuidar primeiro. Então eu vou te ajudar com isso antes de ir, disse Serás. Não. Tudo isso terá sido em vão se a princesa morrer nesse meio tempo. Seja uma cavaleira sagrada de Neia por um dia e vá apoiar sua mestra o máximo que puder. Após uma breve pausa, Serás respondeu com os dentes cerrados, entendido. Ela saltou em direção ao cavalo de guerra, com sua capa negra esvoaçando atrás dela, e flutuou suavemente para a cela. Seu pouso foi amortecido pelo poder dos espíritos. Eu apoiarei nosso mestre enquanto você estiver fora, disse Eve. Estou feliz que esteja aqui conosco. Por favor, proteja o Sr. Tuca. Serás olhou para ela do lombo do cavalo. Eve assentiu, em forma humana sob seu próprio disfarce de cavaleira mosca. Não se preocupe. Agora vá. Serás esporeou seu cavalo a galope, afastando-se da carruagem de guerra e em direção ao estandarte de Neia. Eve a observou por um momento antes de se virar para mim. O que devemos fazer? Uma linha de soldados ogros se formou no campo de batalha, e eu pude ver um palanquim ridiculamente grande no meio de suas fileiras. Havia duas enormes feras roxas, de pé, sobre as patas traseiras, à sua frente. Seus braços estavam cruzados e nos observavam atentamente. Vou matar esses caras. A essência que eles exalam é muito mais forte do que a dos soldados ogros e outros monstros. Até eu consigo perceber isso, disse Eve. Parece que dois deles são realmente perigosos. Provavelmente aqueles demônios de elite, o círculo interno que Erika mencionou. Eles não parecem ser do tipo humanoide, pelo menos. Toda essa pompa e espetáculo. Esses são os líderes do exército do Império Demoníaco? Ela perguntou. Provavelmente sim. E cortar o cabeça de um grupo é a maneira mais fácil de fazer tudo ruir. A essência que aqueles caras do círculo interno exalam aparentemente tem um impacto enorme no campo de batalha. Não só isso. Aqueles demônios do círculo interno provavelmente têm muita experiência. Eles podem ter sido criados pela deusa como alimento para alimentar o crescimento dos outros heróis. Minha boca se curvou em um sorriso sob a máscara. Seria melhor como uma oferenda ao Senhor das Moscas. É difícil encontrar um motivo para não esmagá-los aqui e agora. Aquele de 4 chifres ali parece estar lutando contra alguém. Parece um pouco machucada pelo jeito que se move, mas está se segurando. Espera aí. Aquela garota com quem o demônio está lutando. O que é aquela espada enorme dela? Como ela consegue empunhar aquela coisa? É grande demais para ela. Mas parece que ela está balançando-a muito bem. Ou ela é incrivelmente forte, ou é algum tipo de arma especial que mal pesa. E espere. Se ela está lutando contra um demônio do círculo interno, então ela deve ser uma heroína. Mestre, o que houve? Perguntou Eve. Aquela é. Sogou. Apesar de Eve ter encontrado as irmãs Takao na floresta, foi a primeira vez que eu realmente vi outro herói do 2C, desde que aquela deusa imunda tentou se livrar de mim. Erika não disse nada sobre quem estaria aqui, exceto que Kirihara e Vicious tinham ido embora. Então, Sogou está aqui. Eu deveria lutar ao lado dela, tentar ajudá-la. Os únicos que poderiam me atrapalhar seriam Oyamada, Yasu, e Kusaba ou qualquer um dos capangas de Kirihara. Não consigo ver nenhum deles agora. Bem, não que eles teriam a menor chance de me atrapalhar nessa situação. Se alguém tentar alguma coisa, eu lido com isso na hora. Não tenho espaço na cabeça para pensar em todas as possibilidades e variáveis agora. Pelo que pude observar, Sogou estava resistindo em sua luta contra o demônio do círculo interno. Imagina! Afinal, ela é uma heroína classe S. Vamos eliminar aquele que está no trono primeiro.
Tudo bem, mas não deveríamos ajudar primeiro quem estiver lutando contra o de 4 chifres? Perguntou Eve. Dei um meio sorriso e bufei. Não, no momento em que tentarmos ajudá-la com aquele, o outro só viria atrás de nós de qualquer maneira. O jeito como aquele monstro humanoide com membros morreu agora mesmo, o que está no trono deve ter visto também. Embora eu tenha feito aquele showzinho só para restaurar meu MP. Matei um tipo humanoide com um poder misterioso, trouxe um exército enorme de golems para a luta e estou aqui anunciando que vou aniquilar todos eles, sabe? É claro que o cara mais forte vai tentar me matar. Você sempre teve a intenção de lutar contra os generais inimigos, não é? Posso massacrar monstros muito mais fortes do que eu graças às minhas habilidades de efeito de status. É a maneira mais eficaz de usá-las. Mas você se importa se eu perguntar? Você acabou de mencionar o nome dos Ashinto. Achei que você pretendia que o desaparecimento de Ashinto fosse permanente. Ou pelo menos foi o que eu ouvi. As circunstâncias mudaram. Do jeito que as coisas estão, dificilmente podemos entrar sorrateiramente e apoiar a princesa em segredo, fingindo ser mercenários contratados. Preciso usar minhas habilidades de efeito de status diante dessa multidão enorme de pessoas. É por isso que decidi revelar minha verdadeira identidade a todos. Ao usar o nome Ashinto, eu poderia fazer passar minhas habilidades como aquela magia amaldiçoada da qual eles sempre se gabavam. Aquele bando de usuários de magia amaldiçoada desapareceu de repente. Mas todos ainda acreditam que foi a força deles que destruiu os Cavaleiros Dragão Negro e o homem mais forte do mundo, provavelmente porque Ashinto andava por aí contando isso para quem quisesse ouvir antes que eles desaparecessem. Aquela magia amaldiçoada deles era só um tipo especial de veneno, mas pode ser que sejamos os únicos que sabem disso agora. Talvez funcione. Cedo ou tarde, Vicious vai perceber que estou vivo, mas não custa nada adiar essa descoberta um pouco mais. Quero tentar esconder isso o máximo que puder. Então, por enquanto, vou tentar fazer com que minhas habilidades de efeito de status passem por magia amaldiçoada. Isso explica sua declaração anterior. Coloquei mana em uma das lanças mágicas artesanais da Erika e olhei por cima do ombro. Tudo bem. Parece que as coisas estão se ajeitando. Havia uma horda de golems seguindo atrás da carruagem de guerra, indo direto para os soldados ogros que cercavam o demônio entronizado. Olhei para Slay, que corria em direção ao inimigo, com a respiração ofegante e pesada. Desculpe, é só um pouquinho mais longe, Slay. Nunca teríamos conseguido sem você. Ela zurrou de volta para mim, como se dissesse, deixe comigo. Eve e os golems mantiveram os monstros nadadores longe de nossa carruagem de guerra enquanto disparávamos direto em direção ao monstro em seu trono, sem parar por um segundo. Quase dentro do alcance. Você realmente vai fazer isso, Tuka? Supondo que minhas habilidades de efeito de status funcionem nessa coisa. Mas sim. Mas não acho que isso seja um problema. Nós, heróis de outro mundo, somos os responsáveis por eliminar essa fonte de todo o mal, não é? Se nossas habilidades não funcionassem nessas coisas, eu começaria a questionar por que nos invocaram para este mundo, em primeiro lugar. O verdadeiro problema aqui é saber exatamente o que estamos enfrentando. Rapidamente dei ordens a Eve e desconectei Slay da carruagem de guerra. Então pulei em suas costas e me virei a tempo de ver a carruagem quase capotar atrás de mim. Eve saltou para longe e pousou perfeitamente no chão próximo. Eve e eu estamos nos separando por enquanto. Mas esses golems vão comigo. Abri bem os braços. Escutem aqui, servos do Rei Demônio. Virei-me para o demônio de 8 chifres à minha frente e forcei a voz para falar o mais alto que pude. Sou o antigo líder dos usuários de magia amaldiçoada conhecidos como Ashinto. Renascemos sob um novo nome, a Brigada do Senhor das Moscas. Agora tremam de medo diante de mim, seus animais imundos. Vocês realmente acreditam que podem derrotar o homem que derrotou Svidgartiland, o homem mais forte do mundo? O monstro deu um passo para trás, minha voz clara parecia ter chegado aos seus ouvidos. O quê?
"Sê seu humano inútil." Ouvi as palavras do monstro, mas sua voz não ecoava pelo campo de batalha como antes. Será que ele estava usando algo como meu cristal amplificador de voz para aumentar o volume da voz? Talvez seja algo que todos os demônios do círculo interno conseguem fazer. Coloquei a mão arrogantemente na minha máscara e apontei diretamente para Englans. "Eu tenho sangue heróico. Descendente de um herói que um dia destruiu a fonte de todo o mal. Herdei o poder de expulsar monstros como vocês. Vocês, do círculo interno, são impotentes para resistir ao meu poder. Matei aquele tipo humanoide com um único golpe. Contemplem a força da minha magia amaldiçoada. Você ousa provocar o grande Englans? Eu não vou permitir. Saiam da minha frente, seus ogros malditos. Saiam." Englans atacou, o chão tremendo sob ele. Os soldados ogros se dividiram no centro, abrindo caminho em suas fileiras para que ele passasse. Instiguei Slay a acelerar no momento em que Englans começou a correr em minha direção. Uma enorme lança veio voando em sua direção, brilhando com uma luz azul clara. Seus olhos dourados só perceberam o que estava acontecendo um momento antes de ela atingir, mal lhe dando tempo de afastá-la no ar. O quê? Arremessada por Eve, a lança mágica voou como um tiro de canhão eletromagnético. Mas o projétil se estilhaçou, e a luz se apagou ao cair no chão. A lança era rápida, mas Englans foi mais rápido. Tolo arrogante! Toda a atenção dele estava voltada para mim. Eu o provoquei, o deixei furioso. Ele não estava calmo o suficiente para prestar atenção no que Eve fazia ao longe. Nesse momento, a parte superior do meu corpo caiu bruscamente na cela, deixando-me olhando para a nuca de Slay. Englans bufou para mim. Te peguei. Levantei a cabeça o máximo que pude. O demônio do círculo interno estava diante de mim. A raiva havia desaparecido de seu rosto, substituída por uma calma completa. Ele agora exibia a expressão digna de um guerreiro forte, bem fora do alcance das minhas habilidades. O grande monstro roxo do círculo interno parecia estar esperando por algo. "Ah! Meu corpo? Você foi derrotado, Rei dos Ashinto. Agora você está ao alcance da minha essência do Rei Demônio." Ele abriu bem os braços. Tentei me erguer para encará-lo, mas não adiantou. Era como se houvesse um peso terrível me pressionando. Você planejou fazer uma declaração grandiosa para me distrair. Usou seus comentários insolentes para me provocar a fúria e me fazer perder o juízo, e então aproveitaria essa oportunidade para me atacar com uma lança. Mas eu percebi todos os seus planos, desde o início. Ele girou o braço direito em um grande arco. Mas meu intelecto não se limita a isso. Foi minha excelente atuação que fez parecer que eu havia perdido o controle. Gritando e rugindo, abrindo caminho em meio à multidão de ogros, tudo isso para dar credibilidade à mentira. Mostrei uma brecha e o atraí para o domínio da minha essência do Rei Demônio. Senti a pressão dentro da minha cabeça, minha consciência ficou turva e começou a sumir. A bile revirou no meu estômago e comecei a engasgar. Slay não parou de galopar em direção ao inimigo, imune à essência do Rei Demônio. Englans flexionou seus braços enormes e rugiu em minha direção. Você pode ter o sangue de algum herói antigo. Pode até ter derrotado o homem mais forte do mundo. Mas ninguém nascido neste mundo jamais me derrotará. Vocês são todos impotentes diante da minha essência. Agora vocês experimentarão o verdadeiro desespero. Eu salvarei seu cadáver, o cozinharei e o alimentarei, pedaço por pedaço, para os heróis que eu capturar hoje. Seus olhos dourados pulsantes se estreitaram sadicamente. Vocês se arrependerão para sempre do dia em que me subestimaram. 20 metros. Dentro do alcance. Paralisar. Sentei-me e levantei o braço. Desculpe, mas você é quem vai se arrepender hoje. Oh, o quê? Meus braços. Eu não consigo me mover. Não. Eu não consigo me mover nada? Funcionou,
até mesmo contra o círculo interno do exército do Rei Demônio. Certo, então. Estendi o braço em sua direção. O que foi aquilo da essência do Rei Demônio? Quando entrei no alcance da essência dele, dei um pulo para a frente de propósito. Foi isso que deu confiança ao Englans. Ele achou que já tinha vencido. Achava que, se a essência funcionasse comigo, não tinha como eu ser um herói. Felizmente, Slay continuou correndo em sua direção e ele engoliu minha farsa. Slay parou e eu sentei em suas costas. Impossível. Você consegue se mover. Me mesmo na minha essência. O quê? Não. Não pode ser. Você é um. Sim. Por mais impossível que pareça, eu sou um herói. Anzol, linha e chumbada. Eu já tinha aprendido sobre a aparência de alguém afetado por essência demoníaca com Seraz e Erika. Não é possível. O grande. É uma sorte que a voz dele não esteja sendo amplificada agora, ou ele deixaria todo o campo de batalha saber que sou um herói de outro mundo. Mesmo que eu tenha um plano para isso no meu bolso. Bufei, olhando para Englans, paralisado diante de mim. Quando corri direto para você, falando sobre o quão incrível eu sou e me gabando de todas as minhas conquistas, você achou que eu era um idiota, não é? O personagem do idiota confiante e refletido tem um efeito tão surpreendente e interessante nas pessoas, sabe? Principalmente naquelas que já se acham mais inteligentes que seus inimigos. Seu insolente. E ei, você disse que só estava atuando quando ficou bravo com as minhas provocações, certo? Mas sua atuação não foi boa o suficiente para enganar nem a si mesmo. Quando entrei no alcance da sua essência, você até me avisou, me dando certeza do alcance. Havia algo estranho nisso, uma mudança no tom da sua voz. Isso me fez pensar. Esses monstros podem ser fortes o suficiente para serem chamados de círculo interno do exército do Rei Demônio? Mas em termos de habilidade de atuação, eu ainda levo vantagem. A lança que Eve lançou não foi um ataque surpresa, foi apenas para medir os reflexos e a velocidade do inimigo. Com aquele único golpe, entendi o quão rápido Englans realmente era e soube que conseguiria. Foi um ataque que ele só percebeu no último momento. Não havia espaço para ação ali. Não ficou convencido. Só sopou porque você. Furioso. Guaualho. Os olhos de Englans se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar para fora. Sangue jorrou de feridas recém-abertas por todo o corpo e ele balançou para o lado, ameaçando cair. Eu ri ameaçadoramente. Minha magia amaldiçoada pode fazer mais do que apenas impedir você de se mover. De alguma forma, o monstro conseguiu ficar de pé. Eu vou te matar. Ele me encarou com fúria, lágrimas de sangue escorrendo dos olhos. Seu corpo inteiro começou a inchar, aqueles 8 chifres intimidadores se deformaram e racharam. É suicídio tentar se livrar dos meus efeitos de status. Mas os verdadeiramente fortes não conseguem evitar de tentar. Se Vidgartland também tentou. É um inferno criado por eles mesmos. Os soldados ogros próximos estavam perdidos em confusão, incapazes de compreender o que estava acontecendo. No momento em que a onda de golems começou um ataque implacável contra eles. Talvez quem menos entenda essa situação seja esse demônio do círculo interno aqui. Inconcebível véu. Essa habilidade ridícula. O que você é? Eu nunca imaginei. Arg. Aquela deusa intrometida. E pensar que ela tinha algo como você. Escondido. Arg. Englans lutou, aproximando-se da morte. Ao contrário da velocidade, ele parece ter muita resistência. Mas, com exceção de lento, todas as minhas habilidades custam apenas 10 MP cada. Quase não há chance de ficar sem MP aqui. Posso continuar o tempo que for preciso. Inferno. Sofrimento sem fim.
Depois que eu tiver você, não há escapatória. Este é o seu fim, Englans. É. Por fim, ele cedeu, afundando em uma poça do próprio sangue. Ele nunca pediu socorro às suas tropas. Nem usou seu último suspiro para falar com seus subordinados. Foi engolido por um grande redemoinho de confusão e incompreensão, e morreu dentro dele. Recebi um pop-up conveniente para confirmar que o monstro estava realmente morto. Subiu de nível. Nível 2112 para nível 2500. Contra inimigos que espero que me façam subir de nível, essa é uma boa maneira de saber se eles estão realmente mortos ou não. Faça isso, Slay. Ela relinchou 2 vezes, à sua maneira única, um sinal para Eve de que o demônio do círculo interno estava morto. Após o sinal de Slay, tirei o cristal amplificador de voz da minha bolsa e o coloquei de volta na máscara para emitir meu próprio sinal com um clique. Chega, Englans. Você está acabado, gritei. Você já foi finalizado há alguns instantes, mas como aquele outro demônio do círculo interno vai reagir ao anúncio de que seu aliado está à beira da morte? Ignorar? Pedir uma retirada imediata? Entrar em pânico? Ou talvez... Impossível. Lord Englans não pode ser derrotado. Lord Englans é capaz de dar à luz soldados ogros. Não posso deixar isso acontecer, gritou o demônio de 4 chifres enquanto corria em minha direção. Então ele fez a escolha de resgatar seu aliado. Vários soldados azarados se encontraram no caminho do demônio. Eles caíram no chão, debatendo-se, assim que chegaram ao alcance do efeito da essência, quase desmaiando. É fácil perceber o alcance da essência de um demônio do círculo interno quando ele se move pelo campo de batalha. Ele parece ter um alcance um pouco menor que o de Englans. Tirei o cristal amplificador de voz da minha máscara e virei Slay na direção do monstro que avançava. Ele ainda estava diminuindo a distância entre nós, chutando golems pelo chão enquanto se aproximava. Pelo menos consegui tirar isso da Sogol. Isto é, se ela ainda estivesse se segurando contra isso. Não havia nada no demônio do círculo interno que me indicasse se ela o havia ferido. À distância, ele parecia ainda ter suas defesas intactas. Este herói classe S nem deveria estar aqui neste campo de batalha. O rei demônio me instruiu que, enquanto eu, Soigseer, conseguisse prender a atenção dos heróis, venceríamos esta batalha sem incidentes. Esta seria uma colheita perfeita, gritou ele. Bom, eu não sou um herói classe S. Pelo menos nisso ele tem razão. Acho que eu deveria tentar o mesmo truque que usei no Englans. Eu estava me preparando para uma segunda apresentação quando o demônio do círculo interno foi dividido em 2. A parte superior do corpo do monstro pairava no ar, separada das pernas, quase como se estivesse flutuando. Seu torso de pelos roxos fora brutalmente cortado ao meio, com um único brilho prateado de uma enorme espada. Por trás das costas do monstro, Sogol Ayaka saltou para a frente, espada em punho. Com uma velocidade incrível, ela desferiu um golpe vertical contra o monstro mais uma vez. E pensar que você me daria uma oportunidade dessas em uma batalha mano a mano. Com um lampejo, ela desenhou uma cruz no corpo do demônio do círculo interno e o dividiu em 4 partes. Descuidado. Gol! Num último reflexo de sobrevivência, o monstro tentou desesperadamente unir as 2 metades de seu crânio partido, mas foi inútil. Ela nem permitiu que o monstro soltasse seus últimos gritos de morte. Sogol Ayaka dissecou o monstro com tamanha velocidade que, mesmo que ele tivesse poderes regenerativos, eles não teriam conseguido acompanhá-lo. Os golpes violentos de sua espada cortaram a criatura em inúmeros pedaços, reduzindo os Veiseid a pedaços de carne salpicados de tufos de pelo roxo. Por fim, seus restos mortais ficaram espalhados pelo campo de batalha. Ela é tão rápida. Então é assim que se parece uma heroína classe S, treinada. Ayaka olhou para os pedaços de carne que outrora pertenceram ao demônio do círculo interno. Ela ofegava, os ombros subiam e desciam, a armadura que os cobria fora completamente arrancada.
Mas o sangramento já parou. Deve ser por causa dos modificadores de atributos dela. Ela parece diferente, de alguma forma. Como se estivesse se esforçando demais, forçando o corpo ao limite. Sogou voltou sua atenção para mim, ainda ofegante. Inclinei-me um pouco para a frente, segurando meu lado enquanto cavalgava Slay a passos largos, a uma curta caminhada do campo de batalha. Prazer em conhecê-la, eu disse quando ela se aproximou. Minha voz estava distorcida pelo cristal de mudança de voz, não havia chance de ela me reconhecer. A enorme espada prateada de Sogou havia se transformado em um tamanho mais apropriado. Obrigada pela ajuda, disse ela. Sua respiração ainda estava ofegante e ela ainda parecia pronta para lutar. Não se preocupe. Este cavalo preto é um aliado meu. É perfeitamente manso. Falei educadamente e tentei parecer o mais cansado possível. É assim que o líder da brigada do Senhor das Moscas deveria falar, da mesma forma que Muagi falava. Você está bem? Ela perguntou, relaxando um pouco sua postura. Estou bem. Sofri sob a influência da essência daquele demônio do círculo interno. Foi uma batalha realmente acirrada. Nunca imaginei que o efeito da essência fosse tão poderosa. Gá, gritei, agindo como se estivesse com dor. Sogou fez menção de se aproximar, temendo que eu caísse do cavalo, mas a impedi com um aceno de mão. Se minha magia amaldiçoada não tivesse sido eficaz, eu certamente teria caído. Se a luta tivesse se arrastado por mais tempo sob a névoa daquela essência, então eu não teria sobrevivido até hoje. Quando você apareceu, vi os monstros do círculo interno concentrarem sua atenção em você, e foi isso que me permitiu continuar lutando, eu acho. Obrigada. E, em relação a Shinto, aqueles que derrotaram os Cavaleiros Dragão Negro, eu gostaria de perguntar. Você não tem algo mais urgente para resolver? Interrompi, me remexendo um pouco nas costas de Slay e olhando para os aliados de Sogou que ainda estavam lutando. Pelo jeito que você se movia enquanto lutava contra aquele demônio do círculo interno, imagino que não seja afetada pela essência. Então você é uma heroína de outro mundo, não é? Uma heroína forte também. Não tem gente ainda lutando por aí que precise da sua ajuda? Sogou se assustou e se virou para ver seus aliados ainda lutando contra os soldados ogros no campo. Ela enxugou o suor da testa e me deu as costas. Permita-me agradecer novamente quando isso acabar. Primeiro, preciso salvar meus colegas. Ela olhou ao redor até encontrar um cavalo de guerra vagando pelo campo de batalha e disparou em sua direção. Vários soldados ogros a notaram e pularam em sua direção. Ela os matou instantaneamente e montou no cavalo, transformando sua arma em uma lança de prata enquanto disparava para a batalha. Boa Amazona também. Muito melhor que eu. Deveria ter esperado tanto de Sogou Ayaka, eu acho. Ela é uma representante de turma, não é? Quando Mimori Touka foi enviado para as ruínas do descarte, ela foi a única que tentou intervir. Ela desafiou aquela deusa vil. Sua aparência pode ter mudado, mas ela ainda é a mesma pessoa por baixo. A maneira como ela cuida dos outros não mudou nem um pouco. Eu a observei desaparecer na distância, abrindo caminho através da tempestade furiosa de soldados ogros. Sim. Vejo você por aí, eu disse, quando percebi que ela estava fora do meu alcance. A maré estava mudando, graças não apenas aos golems, mas também à morte dos dois demônios do círculo interno. Eles provavelmente nunca imaginaram que isso aconteceria. À medida que o exército do Rei Demônio começava a ruir, os humanos se uniam cada vez mais para aproveitar a vantagem. Dei ordens para Slay retornar ao seu segundo estágio de transformação, para que ela se parecesse mais com um cavalo comum. Não quero que os outros soldados a confundam com um monstro e a ataquem. E esse terceiro estágio também a afeta. Devo deixá-la descansar sempre que possível. Você fez isso, meu mestre? Perguntou Eve, correndo em minha direção. Ela estava encharcada da cabeça aos pés com sangue de ogro, que pingava da espada em sua mão. Sim, consegui acabar com os caras malvados do círculo interno de alguma forma.
Eve olhou para o campo de batalha. Parece que eles estão cuidando da horda. Não chegavam tantos monstros da terra dos monstros de olhos dourados quanto o esperado. A maioria havia sido reduzida a polpa pelos golems de Erika antes mesmo de chegarem à cidadela. Cerca de metade do número total de golems agora vagava pelo campo de batalha, causando estragos nas formações de ogros. Os dois demônios do círculo interno e sua essência do rei demônio vinham compensando a força inimiga em menor número, mas agora ambos estavam mortos e os exércitos do rei demônio estavam perdendo. As forças humanas de todas as nações estavam se unindo mais fortes do que nunca e pareciam incapazes de deixar um único soldado ogro vivo. O ímpeto era especialmente forte perto do estandarte de Neaan. Elas claramente tinham moral alta e estavam bem comandadas. Parece que a princesa ainda está viva. Ela e Serás estão bem por lá. Chegamos a tempo. Desviei o olhar, voltando para o sul. Não temos muito mais tempo agora. O inimigo pode tentar encontrar os monstros que meus golems estão mantendo longe da floresta. Olhei para o relógio. Os golems não tinham muito mais tempo de vida. Então desmontei de Slay e puxei a espada curta do cinto. Acho que devemos diminuir o número de soldados ogros por aqui antes que aqueles olhos dourados cheguem. Depois que o exército do rei demônio for destruído, poderemos nos concentrar inteiramente na terra dos monstros de olhos dourados e evitar cair em uma armadilha. Alguns dos soldados ogros começaram a correr, mas muitos continuaram lutando. Eles ainda atacavam desesperadamente as linhas humanas como se suas vidas dependessem disso. Pensando em batalhas futuras, tentando derrotar o máximo de humanos possível, hein? Um ogro solitário avançou em minha direção, com uma lança na mão. Pulei para perto e cortei a garganta do monstro, depois chutei seu corpo sem vida para o chão e me preparei para o próximo. Eve cortou vários outros e pulou em minha direção, vigiando minhas costas. Meu mestre se tornou habilidoso em combate corpo a corpo. Só graças ao treinamento de vocês. Dificilmente se compara ao que vocês conseguem fazer. O estilo de luta da Eve é tão refinado, ela consegue matar 3 monstros no tempo que eu levo para acabar com um. Ela também usa as armas do inimigo contra eles. É mais um massacre do que uma luta quando ela faz isso. Congelei vários alvos com minha habilidade paralisar e comecei a cortar suas gargantas, uma por uma. Examinei o campo de batalha mais uma vez, avaliando a situação. Daqui em diante, provavelmente devo me manter movendo nas sombras. Mais ou menos no mesmo momento em que os soldados ogros deixaram de funcionar como um exército, os monstros de olhos dourados surgiram correndo do portão norte. Os golems haviam desaparecido, tendo esgotado o tempo após toda a destruição que haviam causado aos monstros ao redor. Suas formas desapareceram e eles se desfizeram em pó que foi levado pelo vento. As forças do lado humano já estavam de pé novamente, formadas e esperando. O Barão Polari de Alion, a Princesa Catleia de Neia, um jovem cavaleiro dragão Bakossi chamado Gus. E, claro, os heróis de outro mundo, liderados por Sogou Ayaka. Suas forças lutaram em uníssono enquanto enfrentavam os monstros restantes. Os demônios do círculo interno, com sua temível essência de rei demônio, haviam desaparecido, e não havia mais nenhum retardatário com quem se preocupar. Quanto à minha brigada do Senhor das Moscas, minha principal prioridade agora é esconder minha identidade. Eve e eu corremos para ajudar o exército de Neia, tentando ao máximo não chamar a atenção. Usei o mínimo possível de habilidades de efeitos de status, e a máscara conseguiu abafar um pouco o ruído enquanto eu gritava os nomes das minhas habilidades. Sempre existe o perigo de alguém do 2C ouvir. Afinal, todos me viram e ouviram tentar usar paralisar em vícios. Já derrubei as pernas de um monstro e enfiei uma espada em seu olho. É exatamente por isso que passei todo esse tempo fazendo treinamento de combate. Não é nada como lutar com minhas habilidades. A sensação da minha espada fazendo contato com a carne. Espera aí, além de Sogou, onde estão os outros heróis de elite? Ouvi dizer que o Kirihara não estava aqui, mas... Olhei para onde os heróis do 2C estavam formados.
As irmãs Takao, e Kusaba Sagi, Oyamada e Asu também não estão lá. Será que foram com outro exército? Pelo jeito que os Veiksei estava falando, parecia que só havia um classe S, ali. Puxei a lâmina do olho do monstro e olhei para ver Serás lutando perto da princesa de Neia. Ela está usando sua armadura espiritual. Então acho que o segredo já foi revelado, né? As cavaleiras estavam todas respondendo rapidamente às suas ordens. Então isso também explica o moral alto delas. Elas devem ter recebido a notícia de que a ex-capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas está de volta. Acho que dei a ela liberdade para lutar como quisesse. Nunca a proibi de usar sua armadura espiritual. Interpretação. Não há nada a ser feito agora. Eu dificilmente poderia pedir a ela que reprimisse suas forças quando a vida de alguém que ela se importa está em jogo. E assim, apesar das pesadas perdas, a Cidadela Branca de Proteção foi defendida do ataque surpresa, e os 2 líderes demoníacos do Círculo Interno foram derrotados. Os exércitos humanos conseguiram forçar a retirada dos monstros que avançavam da Terra dos Monstros de Olhos Dourados, ao sul.